Abra sua Bíblia se você pode. Segundo Reis. Capítulo de número 20. Segundo Reis. Capítulo de número 20. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Que bom que você está na presença do Senhor nessa noite. Aleluia. E eu sei que pessoas já adoraram, já sentiram, já estão entregando o seu melhor para Jesus aqui neste lugar. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1 em diante. Naqueles dias adoeceu Ezequias para morrer, e veio a ele Isaías, o profeta, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz Deus, ordene a tua casa, pois morrerás e não viverás. E virou o rei a sua face para a parede, e orou a Deus, dizendo: ó Deus, lembra-te que andei perante ti com verdade, com o coração reto, e fiz o que era correto aos teus olhos. E chorou Ezequias um grande choro. E estando Isaías ainda no centro da cidade, ou no fim do palácio, veio a palavra de Deus, dizendo: volta e diz a Ezequias, o príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi tuas lágrimas, eis que te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa de Deus, e acrescentarei a teus dias 15 anos, das mãos do rei da Síria te salvarei, e a esta cidade, que defenderei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém? Tome o vosso assento, adorando, bendizendo o nome desse Jesus que nós viemos fazer aqui, adorar a Ele, bendizer a Ele. Só Ele é digno de ser adorado, de ser louvado. E que bom que pessoas aceitaram o convite de Jesus para estar diante dEle, estar seguindo a Ele. E nós fizemos parte dessas pessoas e também da igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, o livro dos reis, primeiro e segundo reis, conta-se história dos reis. E aqui no versículo ou no capítulo de número 20, vai contar um pouco da história de um rei chamado Ezequias. Nos capítulos anteriores já começa a falar dele. Ele assume o trono da nação de Judá com aproximadamente 25 anos de idade. Diz a Bíblia que não houve um rei como Ezequias, nem os que foram depois, e nem os que foram antes dele. Um rei que foi tão abençoado o seu reinado. Rei Ezequias, quando ele assume o trono, ele assume também uma responsabilidade em várias áreas. Um homem temente a Deus, um homem crente, um homem obediente aos mandamentos e à palavra de Deus. Ele pega a nação de Judá toda estragada, toda destruída, cheia de problemas, mas Deus concede a oportunidade a Ezequias mudar a história da nação de Judá. Ezequias foi um rei que na história foi o melhor rei de Judá em questão de segurança. Ele chegou e aumentou a segurança na nação de Judá, levantou e apoiou homens, soldados de guerra, levantou outros soldados também, e assim ele unificou todos os soldados para manter uma segurança plena sobre o reinado, sobre a nação de Judá. O povo fica admirado,
porque ele é o homem que investe na segurança em Judá. Segundo ponto, é um homem que dá provisão para o povo. Alguns estavam passando por necessidade. Em alguns lugares da nação de Judá, pessoas estavam passando fome. Ele faz uma varredura na nação de Judá e diz: ninguém pode passar fome enquanto eu estiver reinando, porque o Deus que está direcionando a nossa vida é um Deus da provisão, é um Deus que pode cuidar de nós. Ele diz: em nenhum lugar nós podemos ver alguém passando por necessidade. Agora Ezequias fica na história porque é o rei da provisão. Leva alimento, Deus dá estratégia para ele levar alimento para as pessoas. Ele também é marcado no seu reinado como o rei que dá solução na água. Em muitos lugares não havia abastecimento de água potável, mas Deus usa a vida do rei Ezequias para fazer ordens, fazer cisternas e o povo receber água nos seus lugares. Além de ser o homem, o rei da provisão, além de ser o rei da segurança, além de ser o rei da provisão de água, em especial é o rei espiritual. Enquanto estava as pessoas espiritualmente debilitadas, fracas, não confiavam mais em Deus, não conversavam mais com Deus, agora rei Ezequias manda derrubar todos os bosques que havia deuses com D minúsculo. Ele manda derrubar todos os deuses e diz: não, aqui no meu reinado, aqui na nação de Judá, só um Deus vai prevalecer, e é aquele que cuida de nós, é o Deus dos deuses, é o Senhor dos exércitos que vai governar esta nação. Aleluia! O povo volta a adorar. O povo volta a praticar a Páscoa, onde já tinham esquecidos desses rituais importantes na vida espiritual do povo. Eles voltam novamente a partir desse reinado de Judá. A partir do reinado de Ezequias, a história da nação de Judá vai mudar. Por quê? Porque vem um homem que colocou Deus em primeiro lugar, colocou a presença de Deus em primeiro lugar, colocou os mandamentos do Senhor em primeiro lugar. E todo aquele que tem a presença de Deus, ele vai ter direção para a provisão, ele vai ter direção para a segurança, ele vai ter direção para o abastecimento de água, e ele vai ter a direção de derrubar os deuses falsos e somente adorar a um Deus verdadeiro. Aleluia! Quem pode glorificar a Deus? Porque a gente está na presença de um Deus verdadeiro que fala com a igreja, que sustenta a igreja, que levanta a igreja, que move a igreja, que ama a igreja, que fala conosco a cada dia. Aleluia! Santificado é o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Mas depois de tantas coisas acontecerem, a nação de Judá está estabelecida muito bem em todas as áreas. A Bíblia diz que para o povo havia paz. Por quê? Porque todo aquele que está reinando e coloca Deus em primeiro lugar, o povo sente paz. Aleluia! Só que no capítulo 20, a gente vai ver algo que nos chama a atenção. Naqueles dias, adoeceu o rei Ezequias, e a doença era para a morte, diz a palavra. A doença era para a morte. Diz a Bíblia que surgiu chagas sobre o seu corpo, feridas sobre o seu corpo, aonde os historiadores dizem que essas feridas tinham mau odores. Ele não poderia se aproximar muito das pessoas, porque o mau odor se aproximava também. Agora, essas chagas no seu corpo era para a morte. Agora, um rei que arrumou reinado, um rei que ajudou o povo, um rei que levantou o nível espiritual da igreja, está com uma sentença de morte.
Agora Deus usa o profeta Isaías. Isaías recebe a mensagem de Deus. Era o profeta usado por Deus na cidade e também no palácio. Agora Isaías recebe a mensagem de Deus, e talvez Isaías fique um pouco triste com essa mensagem, mas ele precisa entregá-la, porque é Deus que está falando. Aleluia. Quando ele chega no palácio, ele entra onde está Ezequias. Ele está no seu quarto. Nos versículos adiante a gente vai entender que ele está em sua cama. Por quê? Porque o único lugar de intimidade que ninguém poderia dar acesso era no seu quarto. Agora Ezequias está no seu quarto, as suas chagas sobre o seu corpo, o odor tomando conta do seu quarto. Quando Isaías entra no quarto, ele diz: eu tenho uma mensagem de Deus para você. Ezequias é crente, ouve a voz de Deus, só que naquele dia as suas estruturas vão ser abaladas, além de a sua saúde estar debilitada, além de não ter algo para resolver o seu problema de uma forma rápida. Agora chega o profeta Isaías e diz dessa forma: Deus mandou dizer para você: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele recebe esta notícia, uma notícia que ele não queria, porque os versículos adiante a gente vai perceber. Ele não queria, com certeza ele queria a solução para aquela enfermidade, a solução para aquele problema. Só que Deus, ele sabe o que faz. Só que Deus usa o profeta Isaías. Ele entra na casa, no palácio, entra no quarto do rei Ezequias, e ele é homem de Deus, ele precisa entregar. Olha, o Senhor diz: coloque em ordem a sua casa, porque você vai morrer e você não vai viver. Quando ele está entregando esta mensagem, ele somente entrega e ele sai. Agora aquele homem que recebeu a mensagem é para mim, a história vem para mim. E agora, e virou o rei a sua face para a parede e orou a Deus, dizendo: a gente entende que todo crente, quando ele é provado, quando recebe notícia negativa, ele entende que a única solução não é fazer outra coisa a não ser orar a Deus. Ele recebe essa notícia, as chagas sobre o seu corpo. Ele lembra de tudo aquilo que ele fez, de tudo aquilo que Deus pelejou por ele no seu reinado, e ele ora dessa forma: ó Deus, lembra-te, torna a lembrar que andei perante ti com verdade. Eu fiz o que era reto aos teus olhos, eu obedeci os seus mandamentos, eu derrubei os deuses pagãos e adoramos somente a ti. Agora, Senhor, e agora veio isso sobre mim, eu andei correto aos teus olhos. E diz a Bíblia que ele ora essas palavras e chora muitíssimo. As lágrimas começam a vir sobre os seus olhos, sobre o seu rosto, aleluia. E no momento que ele recebe esta mensagem, e no momento que ele vira o rosto para a parede e começa a conversar com Deus, esta oração é sincera, e ela não fica só no quarto, ela não fica só no palácio, ela não para nas nuvens, ela não para no sistema planetário, mas ela chega lá no terceiro céu, aonde Deus mora. Chega na presença do trono esta oração, e Deus ouvindo a oração, não, certeza, ele pegou um reinado com deuses pagãos e resolveu o problema. Ele foi obediente a mim, ele me adorou, aleluia, ele levou o povo a me adorar novamente, aleluia, ele solucionou o problema da sociedade, das famílias, aleluia. Agora o choro dele também está chegando lá, as lágrimas estão chegando lá, apesar das palavras, as
as lágrimas também estão chegando na presença de Deus. E eu quero dizer para você, e você já tem experiência com isso, que toda vez que você recebe uma notícia, toda vez que você enfrenta dificuldades e você toma essa decisão, aleluia, é certamente que a resposta de Deus virá para a sua vida. E Deus está dizendo aqui nessa noite: eu tenho resposta para você, eu tenho resposta para aquilo que você está precisando, aleluia. Ele tem. Irmãos, o céu está cheio de bênção para mim e para você. Jesus não está preparando a tua bênção, não. Tua bênção já está pronta. É só você se preparar para você poder receber essa bênção. Então se prepara na presença de Deus. Aqui a gente percebe como assim um rei que é fiel, um rei que honra a Deus, um rei que ajuda o povo, recebe agora esta mensagem: você vai morrer. Como pode um rei como Ezequias estar doente? Deus não pode curá-lo, Deus não pode restaurá-lo, aleluia. A gente aprende aqui, meus irmãos, que Deus quebra o protocolo. Aqui Deus quebra o protocolo. Por quê? Porque rei é para estar no trono, rei é para estar olhando, é para estar observando, rei é para estar ajudando. Agora Ezequias não está ajudando porque está com a enfermidade, está com doença. Ezequias recebe a promessa, ou seja, a mensagem do Senhor, que ele iria morrer, precisaria arrumar a sua casa, deixar em ordem a sua família, porque a mensagem era: você vai morrer. Agora, por que Deus quebra o protocolo? Para o homem entender, por mais que ele seja bom, por mais que ele seja importante, por mais que ele esteja no trono, por mais que ele tenha título, por mais que ele tenha nome, por mais que ele seja famoso, homem é homem e sempre vai depender de Deus, aleluia. Todos nós somos dependentes de Deus, não importa o patamar elevado, não importa o que diga, não importa aonde vá, o que importa é que a gente precisa reconhecer: eu sou dependente de Deus, eu sou dependente de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Quando o homem começa a reconhecer essa verdade, que é dependente de Deus, a história muda, aleluia. Deus está provando para Ezequias: você foi bom, você é bom, a doença veio. Só que é o seguinte, eu quero mostrar para você que você depende de mim. Eu quero mostrar para você que você precisa depender de mim a cada dia. Quantas vezes você já parou, já pensou e já colocou em prática momentos de intimidade com Deus, porque você disse: eu fiz até ali, não deu, eu fui até lá, não deu, eu tentei fazer aqui, não deu, tentei resolver por lá, não deu, agora a única solução é buscar a presença de Deus. Aí você sabe, e às vezes, ou às vezes não, aí você testemunha: não, eu só estou de pé é porque Deus me ajudou. Eu só estou de pé é porque eu estou dependendo de Deus, aleluia. O homem pode ser o mais rico que seja aqui desta terra, o homem pode ser o mais pobre que seja aqui desta terra, o rico vai depender de Deus, o pobre vai depender de Deus, todas as classes vão depender de Deus, aleluia. Ninguém pode falar que dá um passo sem depender de Deus, ninguém pode falar que respira sem depender de Deus. Se Deus tirar o oxigênio do ser humano 5 minutos, ele já morre. Agora tudo fica para trás. Nós somos dependentes de Deus. Quando que pode ser grato pela Deus? Quantos podem reconhecer a dependência dele aqui nessa noite? Deus, eu dependo do Senhor, aleluia.
Aleluia. Homem sempre continua sendo homem. Agora Deus continua sendo Deus. Homem continua dependendo de Deus. Deus continua não dependendo do homem. E se a gente que precisa de Deus, a gente vai honrar a Ele, a gente vai adorar a Ele, a gente vai obedecer a Ele, porque somos dependentes de Deus. Você só está onde você está é porque Deus te ajudou. A gente só chega em lugares que a gente nem imaginaria chegar, não é porque a gente é bom, mas é porque a misericórdia e a bondade dele tem alcançado as nossas vidas. Você é dependente de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A gente observa que quando Isaías entra no quarto, entra no palácio e dá a mensagem para o rei Ezequias, ele ouve a mensagem, aleluia. E duas coisas acontecem quando Ezequias ouve a mensagem: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Duas coisas acontecem. A primeira coisa que acontece é que Ezequias mudou de posição. Eu não sei como ele estava, mas a minha e a tua Bíblia vai dizer que ele virou-se para a parede, aleluia, virou-se, mudou-se de posição e reconhecendo, dizendo: eu preciso do Senhor, ó Pai. A primeira coisa foi essa, ele mudou-se de posição, virou-se para a parede. A segunda coisa que acontece é que Deus ouve a sua oração e Deus vê as suas lágrimas. Oh, glória ao nome do Senhor. Tem situações na nossa vida em que a gente não pode ficar aquele trecho, aquele ritmo, vamos lá, tá dando certo, não. Tem situações que Deus quebra o protocolo e você vai ter que mudar de posição. Você vai ter que se esforçar um pouquinho mais, você vai ter que buscar um pouquinho mais, você vai ter que perdoar, você vai ter que amar, você vai ter que reconhecer a soberania de Deus. E quando você mudar de posição, Deus é Deus que te ouve, Deus é Deus que te vê. Aleluia, aleluia. Por quê? Porque enquanto o homem se movimenta e toma uma posição diferenciada, não, até aqui eu estava nesse ritmo, mas eu preciso ser melhor para Deus, eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais sincero, eu preciso produzir mais nesse reino, eu sou dependente de Deus, aleluia. Se a prova veio, o Senhor falou, é porque Ele ama a nossa vida. E no último culto a gente ouviu aqui que muitas provas que a gente passa, mas a Bíblia diz que Deus prova a quem Ele ama, aleluia. Deus cuida em meio à dificuldade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Em meio a tanta aflição, indagações e a oração de Ezequias, a oração chegou diante de Deus, porque a Bíblia diz que Isaías ainda estava no palácio. Deus fala novamente com ele: volta. E dá outra mensagem para Ezequias. O que? Volta. E dá outra mensagem para Ezequias. A primeira mensagem foi uma, mas a segunda mensagem será diferente. A primeira mensagem foi para despertá-lo, foi para ele ser sincero, foi para ele reconhecer que ele precisa de mim. E se ele fez isso, a segunda mensagem será diferente. Volta lá e diz para Ezequias: Ramanda, Rabassuri, Amandarai, que eu ouvi a sua oração, que eu ouvi as suas lágrimas. Eu vou acrescentar para ele mais 15
anos. Aleluia, a sentença era de morte, mas por causa da posição e da rendição e do reconhecimento dele, do meu, aleluia, do meu poder, volta para ele e diz que a história vai ser mudada. Por quê? Porque só ele pode dizer essa palavra. Hoje diz vai morrer, mas se amanhã ele disser que vai viver, vai viver, vai viver, vai viver, vai viver, porque é ele que está falando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías ouve a voz de Deus e volta, agora com uma mensagem diferente. Entra no quarto. Não sei se Ezequias estava até soluçando de tanto chorar, tanta lágrima derramada, tanto choro, mas isso mexeu com o céu, mas isso mexeu com o trono de Deus. Aleluia. Isaías chega e profetiza para ele: olha, é o seguinte, o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ele disse para você: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa de Deus, e acrescentarei teus dias 15 anos mais. Aleluia, aleluia. A doença era para a morte antes, mas agora a notícia é diferente. O Senhor vai curar você, o Senhor vai acrescentar os teus dias, o Senhor vai mudar a tua história. É Ele que está falando com você. Pensa a alegria de Ezequias em ouvir o próprio Deus novamente dizendo: não, eu ouvi você, eu contemplei você, conforme a sua decisão, a sua posição, o seu rendimento a mim, a tua história mudou. Aleluia, aleluia. Foi de imediato a resposta da oração de Ezequias. Tem situações na nossa vida em que a resposta de oração é de um dia para o outro, é de uma semana para o outro. Tem resposta de oração que leva um pouco de meses, tem resposta de oração que leva um pouco de anos ainda para a oração ser respondida. Mas eu quero dizer para você, se a tua oração é sincera perante Deus, se você está reconhecendo e se rendendo a Deus, a resposta de Deus chega para a tua vida. Mais cedo ou mais tarde Deus fala com você. Aleluia, Deus muda a história, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus. Deus muda a história porque Ele é Deus. Por quê, irmão? Porque na vida do cristão sempre foi, é e sempre será funcional o ato de orar. E nós ouvimos uma leitura bíblica aqui, onde o presbítero irmão Marcos leu. Quem lembra? Quem lembra? E tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Esta palavra não é de homem qualquer. Essa palavra é do próprio Jesus Cristo mencionando: se você estiver orando, se você estiver crendo, você irá receber. É uma certeza que Jesus está dando. Aleluia, Jesus ensinando. Agora Jesus vai para o céu, fica os discípulos. Os discípulos e a igreja fica o quê? Esperando a descida do Espírito Santo. Eles ficam em um determinado lugar orando. Passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passa o terceiro dia. Ao completar os 10 dias, fechando os 50 dias após a ressurreição de Jesus, aonde iria começar a festa de Pentecoste, onde muitas pessoas se reuniam ali. Agora naquele dia o Senhor cumpre a promessa, veio o Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja estava orando. Aleluia. Talvez a igreja orava aqui na terra: vem Espírito Santo. E Jesus lá no céu: Espírito Santo, eu disse para a igreja que você iria descer. Eu disse para a igreja que você iria descer para ficar com eles. Alguém do céu precisa ficar lá. Alguém do céu precisa ficar lá para eles vencer. Talvez a igreja na terra orando: vem Espírito Santo. E Jesus no céu dizendo: vai Espírito Santo, desce Espírito Santo. Um dia a igreja na terra: vem Espírito Santo, desce Espírito Santo. A promessa vai se cumprir. E Jesus no céu dizendo: desce Espírito Santo, desce para cumprir a promessa. A igreja na terra orando dizendo:
dizendo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E Jesus do céu: vai Espírito Santo, vai Espírito Santo. No dia de Pentecoste, a oração da igreja foi respondida, o clamor de Jesus foi respondido. O Espírito Santo desce e enche aqueles que estão orando, aqueles que estão orando, aleluia. Quem entende essa verdade, que a vida do cristão tem que ser baseada em oração, na presença de Deus. Por quê? Porque sempre a oração vai ser funcional. Aleluia. A igreja para por aí? Não. Pedro é tomado do Espírito Santo, começa a pregar, muitas almas se rendem aos pés do Senhor Jesus. Agora em Atos capítulo 3, Pedro diz: Tiago, é o seguinte, a gente está cheio da presença de Deus, só que a gente não pode ficar sem orar. Vamos para onde? Vamos para o templo, 3 horas da tarde, a hora da oração. Vamos para a igreja, vamos fazer o quê? Vamos orar, aleluia. Chegando eles em frente ao templo, está lá um homem paralítico há muitos anos sofrendo, aleluia. Pedro ordena em nome de Jesus Cristo, o moço levanta e é curado. E eles entram junto no templo para orar, para adorar, para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. A gente percebe que quando Pedro é preso, matam Tiago, Herodes manda matar a Tiago, a espada, o povo gosta. Agora eles vão prender o pastor da igreja chamado Pedro. Prende a Pedro, coloca ele na prisão. Só que a igreja não vai ficar de braços cruzados, não. Você conhece a história, você lê Bíblia, você ouve mensagens pregadas que a igreja vai para uma casa e começa a orar. Solta Pedro, Jesus, solta o nosso pastor. Deus envia o anjo do céu na mesma noite, solta Pedro de lá, porque resposta de oração, aleluia. Estevão, diácono da igreja, cheio do Espírito Santo, está pregando com ousadia, com graça, com unção, com autoridade. Agora alguém olha para Estevão e tem raiva dele, alguém olha para Estevão e quer matar ele. Tiram ele fora da cidade, começa a apedrejar. Agora Estevão sendo apedrejado, de repente ele olha, o céu se abre para Estevão, e a gente aprende que em meio às dores, em meio à dificuldade, a gente não pode parar de orar. Estevão olha os céus abertos, contempla Jesus sentado à direita do Pai, e Estevão vai orar: Senhor, perdoa eles, não impute esse pecado. Estevão está orando pelos seus inimigos, aleluia. E a igreja foi andando, a igreja foi crescendo através da oração. Através da oração você está próximo de Deus, através da oração você se distancia do pecado, através da oração o céu se abre, a resposta desce, através da oração você é fortalecido, através da oração a tua família é alcançada, aleluia. Quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor, aleluia. Pastor, não é fácil orar. Não é fácil orar, mas lembra que você vai ter que tomar uma decisão e mudar de posição. Você vai ter que se esforçar um pouquinho mais, e isso é com você. Alguém pode interceder por você, sim. A igreja pode interceder por você, sim. Mas esse momento de intimidade com Deus é só você e Deus e mais ninguém. É Jesus quem diz: se você quiser ouvir a voz do Pai, se você quer que o Pai olhe para você, vai no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus. Por quê? Porque enquanto você está sozinho com Deus, ninguém está perto de você. Você ora uma oração sincera. Por quê? Quem ora não é porque é mais forte que os outros, não. Quem ora não é porque é melhor do que os outros. Quem ora é porque reconhece que é dependente de Deus e precisa dele. Nós ouvimos aqui dias atrás que na igreja a gente ora repreendendo com autoridade, a gente abençoa e tal, mas tem momentos que a sós com Deus a gente diz: Senhor Jesus, misericórdia, eu não consigo sem a tua presença. E é isso que Deus quer quando chega esses momentos para a sua vida. E da mesma forma que Deus responde a oração de Ezequias, é da mesma forma que Deus responde a tua oração. Aleluia, aleluia. E eu sei que o Senhor está falando com vidas e com pessoas aqui nessa noite. Agora, a gente vai perceber que Ezequias é um homem de privilégios. É um homem privilegiado. Por quê? Porque antes dele ser curado, após receber a mensagem, ele ainda tem as chagas.
Mas só que ele tem privilégios em meio às chagas, em meio às situações, em meio às dores que causavam aquelas chagas. Ele era um homem privilegiado. Por quê? Porque ainda estava vivo. Por quê, pastor? Está vivo. O que tem a ver? Porque você tem vida, tem solução. Uma palavra que o judeu carrega com ele. Ele bate no peito e ele diz: enquanto o coração estiver batendo, ainda há esperança. Enquanto estiver com vida, ainda há esperança. Ezequias está com as chagas, as dores, está orando, mas mesmo assim ele é um homem que tem privilégio, porque ainda está com vida. Está doente, mas está com vida. Aleluia. Precisa sarar, mas está com vida. Que direcionamento tomar? Mas o Senhor dará de A cada 2 segundos morre pessoas no mundo. A cada 2 segundos que você conta é pessoas morrendo. Você passou um dia todo hoje e muitas pessoas morreram, mas você continua aqui com vida, adorando o nome do Senhor Jesus. Sabe que muitas vezes, irmãos, a gente é ingrato ao Senhor, que muitas vezes Deus tem que quebrar o protocolo e chamar a atenção da gente, para a gente agradecer os mínimos detalhes. Quem lembra da pandemia? Talvez você teve essa experiência de perder o paladar. Que prazer tem se alimentar sem o paladar? Você come, sente sabor nenhum. Eu enfrentei isso 10 dias. E talvez você enfrentou isso. Aí quando a gente perde o paladar, experimenta, pode estar salgado, pode estar doce, pode estar de todo jeito. A gente vai experimentar. Não quero comer nada, não dá graça, não tem paladar. Aí a gente lembra, oxa, quantas vezes eu tive o paladar e nem agradeci pelo paladar que o Senhor me deu. Aí quando voltou o paladar, glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado pelo paladar. Vou comer aquele churrasco bem temperado, vou comer aquela comida bem feita, bem temperada, vou se alimentar. Aí você deu valor para o teu paladar, é ou não é? É ou não é? Quantas vezes você passou por uma cama, acidentes, doenças, situações e disse, oxalá, se eu tivesse com saúde eu poderia fazer alguma coisa para Jesus. Se Jesus me tirar daqui eu vou fazer mais. Eu cantava, mas se Jesus me tirar daqui dessa cama eu vou fazer a obra, eu vou ser fiel.
Se Jesus fazer a obra na minha vida. Passou um tempo, Jesus te levantou de lá. Os primeiros dias, tudo beleza. Depois você esqueceu de novo. A gente esquece dos mínimos detalhes. Quando alguém perde um pouco da visão por algumas doenças, depois Deus faz um milagre, começa a agradecer a Deus. Quem fica uns dias meio surdo, difícil, né? Tem que gritar, tem que gritar, o que deu? E quem fica com essa situação, acha que o outro também é surdo, começa a gritar também. Irmãos, são mínimos detalhes, mas que a gente precisa lembrar para agradecer ao Senhor. O alimento que Ele te dá, a roupa que Ele te dá. Os irmãos haitianos dizem que os brasileiros são muito mortos de fome, porque eles comem 3 vezes no dia, e eles só comem só uma já vai sustentar eles. Aí os brasileiros tomam café reforçado de manhã, comem o almoço e vai para casa e janta, sem falar os outros aperitivos, né? Aí a gente passa e reclama, e reclama, e reclama. Irmãos, dê valor aos mínimos detalhes da sua vida. Dê valor aos mínimos detalhes. Você é privilegiado porque você tem vida. Se tiver vida, há esperança. A passagem que Jesus fala do bom samaritano: passou o sacerdote, viu o moço na estrada, todo ferido, pensou que estava morto. A lei na época dizia: sacerdote não pode tocar em gente morta. Passou de largo. Passou o levita, ele também não poderia tocar em gente morta. Passou de largo. Agora a Bíblia diz que vem descendo bom samaritano. Aleluia. E quando olha para aquele homem, está todo ferido. A Bíblia diz quase meio morto. Alguém olhava: está morto, não tem vida, não adianta mais. Só que o bom samaritano dá uma olhada e diz: não, ele continua respirando, tem vida nele aí, aleluia. Coloca, oh glória a Deus, passa azeite nas suas feridas, coloca na sua cavalgadura e leva para a estalagem. Não, alguém dizia que estava morto, mas não está morto, aleluia. As feridas vão ser sarada, vai ser levado para o lugar da estalagem. Lá alguém vai cuidar dele. A história foi mudada. É assim que Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Alguém diz: está morto, não adianta mais, a história acabou. Mas o bom samaritano, que conhece todas as coisas e que tem óleo e que tem unção para a tua vida, ele diz: não está morto. Se há respiração, a solução. Se há vida, a solução. E ele está dizendo para mim: recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida nessa noite. Ele é um homem que está passando por esses processos, mas ele tem outro privilégio. Qual é? Ele tem um lar. Ele tem uma família. Deus diz: coloca a tua casa em ordem, coloca a tua família em ordem, coloca em ordem aí, porque você vai morrer. Mas mesmo assim ele tem privilégio do quê? De ter uma família. Quando alguém vai ajudá-lo depois que Deus fala que iria restaurá-lo e Deus dá a direção para ele passar folhas de figo, onde Deus iria restaurá-lo, alguém passa nele. Ele não se passa sozinho, mas alguém está lá com ele. Quem é? É a sua família. Talvez alguém sendo grato a ele lá fora, lá no seu reinado, mas não sabe da situação que está acontecendo dentro de casa. Mas quem vai ajudar Ezequias a passar esse remédio nas suas chagas é a família. Quem está sentindo o odor daquelas chagas infecciosas não é alguém que está lá fora, é alguém que está dentro de casa, mas está cuidando dele.
ele, apesar de passar por isso, é privilegiado porque tem uma família. Eu quero dizer, nós somos privilegiados porque nós temos uma família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não estou falando da tua casa própria, não. Eu estou falando do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais. Eu estou falando do teu lar. Eu estou falando da tua família. Você tem privilégio de ter a tua família. Há quantas pessoas que estão sozinhos, abandonados neste mundo, escravizados pelo inimigo, mas você está na casa do Pai, você está com vida e você tem uma família que está ao teu lado, está cuidando de você, sabe dos teus defeitos, mas está cuidando de você. Você tem privilégio, você tem uma casa, você tem uma família. Aleluia. Hoje é culto da família. O nosso tema é chamados para servir em família. Eu quero dizer para você, profetize na tua família, profetize na tua casa, mesmo que as circunstâncias venham parecer, não tem mais jeito, está drogado, está preso, está debilitado, não tem mais jeito, está nos vícios, não vai se salvar mais. Esse é os olhos humanos, mas enquanto você está intercedendo pela tua família, a história vai mudar, a história vai mudar. Eli, sacerdote Eli, recebe a mensagem de Deus dizendo: é o seguinte, o Senhor não está agradado de você, o Senhor vai tirar os seus filhos, o Senhor vai tirar a sua família. Samuel entregando a mensagem para Eli, o sacerdote Eli recebe a mensagem e diz dessa forma: se é Deus que falou, Ele é poderoso e assim vai acontecer. Só isso. Aceitou isso e pronto. Só que passou o tempo, Ofni e Finéias pegam a arca, vão para a guerra. Lá são mortos na guerra. Aí vem alguém correndo e dá a notícia. E dá a notícia para Eli, é o seguinte: há um alvoroço. Eli recebe a notícia: olha, os teus filhos morreram na guerra. Diz a Bíblia que ele caiu, bateu a cabeça, morreu. A nora que estava em casa, gestante, prestes a ganhar ao filho, deu à luz a um filho e morreu. Por quê? Porque é alguém que somente aceitou, a sua família vai ser destruída e ponto final. É alguém que consentiu com o fim da sua família e a sua família foi trágica. Seus filhos, a sua nora e o próprio Eli morreu. Mas quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, que quando Moisés está no monte, Deus diz: Moisés, você vai ter que descer, porque o teu povo, você faz dias que está aqui em cima, o teu povo está lá embaixo, construíram um bezerro de ouro e estão adorando o bezerro de ouro. Moisés desce, quebra as tábuas, coloca a casa em ordem e diz: eu vou subir de volta. Para quê? Para interceder por vocês. Eu vou subir de volta no monte para interceder em favor de vocês. Vocês pecam, não fui eu que pequei, foi vocês que pecaram, mas eu vou subir de volta lá no monte e ter uma conversa com Deus para pedir que Ele perdoe vocês. Chegando lá, Deus disse: olha, a minha ira se acendeu, eu queria matar o povo. Moisés disse: o Senhor matar o povo, risca o meu nome aí do livro, risca o meu nome. Agora olha a comunhão de Moisés com Deus. Deus diz: não, então eu vou deixar o teu nome escrito no livro, mas a minha presença não vai estar mais com o povo. Moisés disse: Senhor, é o seguinte, não adianta a gente estar sem a tua presença. Perdoa o povo, tem misericórdia deles, eles pecaram, perdoa eles. Deus diz: então é o seguinte, mas eu não vou me manifestar a eles mais, eu vou me manifestar a você, e você entrega a mensagem para eles. Moisés diz: está certo, então, desde que o Senhor ande com a gente, eu aceito essa proposta. Moisés desce no monte e diz: o Senhor perdoou vocês, o Senhor perdoou vocês, a sentença de morte não tem mais, porque o Senhor já vos perdoou.
Eli aceita a mensagem de morte e pronto, Moisés ouve a mensagem que o povo seria morto, mas intercede. Tem misericórdia, Deus. É da mesma forma que a gente precisa aprender. Não, a tua família não vai dar certo, o teu casamento não vai dar certo, os teus filhos não vai dar certo. Não receba essa palavra não, mas sim, busca a presença de Deus. Eu estou aqui na tua presença. Alguém está dizendo que a família vai acabar, aleluia, o casamento vai acabar, os filhos vão de mal a pior, mas eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Perdoa, 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 abençoa minha casa, aleluia. Você tem privilégio, você tem uma família. Quem pode glorificar a Deus e agradecer pela tua família? De pé por bondade. Turaya seria mandarabalaga soria mandarabadagai. Eli foi conivente com o decreto da destruição da sua família, mas Moisés, ele não aceitou a destruição do povo. Ele implorou pela presença de Deus, aleluia, aleluia. Lembre-se que o Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso. Ele sempre está e estará no controle, no comando de todas as coisas. Primeiro ponto: busque a Deus em todas as situações da sua vida. Faça nessa noite um propósito, não comigo, mas um propósito com Deus da tua vida espiritual. Não olhe a vida de mais ninguém, olhe a tua vida espiritual como está. Algumas situações que Deus permite é para você descer, para você se humilhar, é para você reconhecer: outrora eu falava em língua estranha, outrora eu tinha prazer de receber os dons espirituais, hoje parece que não está tanto aquela vontade. Como está a sua vida espiritual? Deus te convida para você descer, fazer um propósito com Ele, que Ele está aqui nessa noite. Ele está além de te vendo, Ele está te ouvindo. Sim, Ele é o Deus que fala e está falando conosco neste lugar. Sim, Ele é o Deus que ouve e está ouvindo a sua oração neste lugar. Sim, você é alguém que tem privilégio porque tem vida. Sim, você é alguém que tem privilégio porque tem uma família, aleluia. Embora situações adversas venham a acontecer, mas Deus é aquele que cuida de você e da tua casa. Deus é aquele que surpreende você a cada dia. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Enquanto o conjunto vai cantando, se você quiser, vem à frente, nós queremos orar por você. Aleluia, aleluia, aleluia. Saiba que quando a gente coloca em primeiro lugar a nossa vida espiritual, quando a gente começa a ajeitar a nossa vida espiritual, as demais coisas Deus vai direcionando, as demais coisas Deus vai direcionando. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Tem gente que está sofrendo porque se distanciou de Deus. Aí pergunta: por que Deus? Por que? A culpa não é de Deus, não. Deus está sempre no trono, Deus está sempre no mesmo lugar. É o homem que se distancia de Deus, é o homem que vira as costas para Deus. E Deus está fazendo um convite para você: vinde a mim. Jesus faz um convite para você: vinde a mim. Está cansado? Vem para mim. Está oprimido? Vem para mim. Está doente? Vem para mim. Está angustiado? Vem para mim. Eu tenho aquilo que você precisa. Eu tenho aquilo que você precisa. Sim, Deus. Eu já fechei a porta. Estou te esperando. Que fazer? Tu és o Deus que nos vê nessa noite, Pai. Aleluia. Meu coração aberto já. O teu Espírito tem liberdade em nosso meio, sim.
Te Sim, peço, aleluia. vem encher Para sarar as este feridas. lugar. Te entrego tudo que eu tenho e Aleluia. sou, e também quem não sou. Senhor, tem vida nessa noite. Senhor, tem mudança de história nessa noite. Aleluia, o Senhor é aquele que fala com você nessa noite. Aleluia, conforme a tua decisão, a tua história será mudada. Aleluia, bendito é o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Jesus, dá essa palavra para o seu coração. Eu continuo te ouvindo sim, mesmo você doente, mesmo você fraco, mesmo você debilitado, eu continuo te ouvindo sim. Aleluia, vai mudando de posição, vai mudando de atitude. Eu continuo te ouvindo sim. Eu continuo te ouvindo sim. Aleluia. Tura mandarabá, seria mandarabá.